Saudações alvinegras! E aí, meus amigos, como é que estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Luiz Celso, meus amigos me chamam de Celso, outros me chamam de Celcinho, mas você já sabe, pode ficar à vontade e me chamar da maneira que você achar melhor. Esse é o nosso quadro, Botafogo sem mimimi. Então, vamos conversar hoje sobre a demissão do técnico Bruno Lage, ok? É o evento mais importante do Botafogo nesses últimos dias, né? Até nos últimos meses, porque foi alguma coisa abrupta, né? Um acontecimento fora daquilo que nós imaginamos como sendo normal. Eu quero deixar claro aqui que eu sempre fui o defensor da manutenção do técnico, porque eu entendo que o técnico muitas vezes tenta se expressar, colocar uma filosofia em prática e muitas vezes alguns jogadores que estão ali no elenco, eles não têm condições de entender ou de executar aquela tarefa, aquela função. Então é lógico que dentro de um trabalho, o que o técnico vai identificar? Ele vai identificar aqueles jogadores que servem e aqueles que não servem. Muito raramente o problema está no técnico, correto? Geralmente é deficiência mesmo do elenco, fragilidade técnica ou até dentro de um quadro, dificuldade de entendimento ou de execução daquela tarefa, né? Daquele sistema de jogo. Então eu sempre fui a favor da manutenção do técnico e achava também que muitas posições do técnico Bruno Lage não eram tão prejudiciais, porque eu acredito que ele chegou no Botafogo, o Tiquinho estava machucado, né? Se machucou no jogo contra o Cruzeiro, e o Marçal também estava machucado, então já começa, Gabriel Pires estava machucado, tudo isso no momento que o técnico chegou. Então ele não podia trabalhar com todo o seu plantel reunido, né? Além das faltas, né, já antigas do Rafael e do Patrick de Paula, correto? Então ele foi colocado ali, mas sem as principais peças, ou as principais peças foram se perdendo no decorrer do campeonato. Bom, mas vamos lá. Eu acredito também que tudo tenha um limite, correto? Todas as vezes que eu fiz um pré-jogo, que eu fiz um pós-jogo, eu explicava que aquela escalação era a minha opinião. E a minha escalação, ela coincidia com a escalação da maioria, 99% dos torcedores queriam aquela escalação. A escalação é simples, a escalação do Botafogo, ela é simples. Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta, Marçal. Agora o Marçal está um pouco abaixo, então o Hugo está desempenhando muito boa função. Mas isso não traz uma ruptura no grupo, porque o próprio jogador entende que ele não está numa boa fase e entende até que o outro esteja, mesmo ele estando numa boa fase, o outro está numa fase melhor do que a dele. Correto? Que é o caso do Hugo e do Marçal. No meio campo, Marlon Freitas, Tietê, Eduardo. E no ataque, Júnior Santos, na minha opinião, Júnior Santos, Tiquinho e Vitor Sá. O problema do Botafogo foi a ponta direita. A ponta direita do Botafogo se tornou um grande problema. Por quê? Porque o Júnior Santos deixou de cumprir a função principal que era exigida dele, que era jogadas de velocidade para o fundo. Eu não estou inventando. Esse comentário eu já fiz anteriormente e volto a repetir.
Eu estou de acordo com a opinião do Gerson Canhotinha, que explicou: o Júnior Santos tem uma perna muito longa e ele não tem a habilidade suficiente para sair da ponta para o meio. Por quê? Primeiro, porque é ineficiente. Você está deixando de combater com um adversário pela ponta para entrar e bater de frente com o zagueiro central, o quarto zagueiro e os dois volantes que saem na cobertura. Então é ineficiente e é até uma estratégia sem nexo, burra, vamos dizer assim, burra, correto? Ele tem que jogar como faz lá no outro rival, lá o Bruno Henrique. Vai para dentro, vai para a linha de fundo, vai para a linha de fundo. Quando você passar esse lateral, e para isso o Botafogo joga com as linhas mais baixas, para quê? Para que o Júnior Santos possa recuar, nos primeiros 10, 20 metros ele possa ultrapassar na velocidade o lateral, e aí sim fazer o facão para o meio. Depois que passou pelo lateral na velocidade. Por quê? Porque os zagueiros vão ser obrigados a sair no combate. E ele vai só botando a bola na frente, ou dando aquela driblinha dele de pedalada para dentro e finalização. Mas ele não está se dando bem. Ele voltou muito mal, o Júnior Santos. E aí vem o detalhe. Tudo que nós imaginamos que ele fosse fazer, ele fez num primeiro momento. Testou o Vitor Sá, testou o Carlos Alberto, testou inclusive o Janderson ali pelo lado direito, como ponta direita, e o Segovinha. Mas não deram certo. Veio então a possibilidade de se usar o Tietê. Mas ele não fez isso também. Ele mudou todos os sistemas, ele usou todos os jogadores possíveis e impossíveis e não usou o Tietê ali. No final do último jogo, que foi contra o Goiás, ele trouxe uma teoria absurda. Ele tomou uma decisão absurda, que foi deixar o Tiquinho no banco. No primeiro momento, eu imaginei que o Tiquinho estava fisicamente um pouco abaixo e que pelo fato da chuva estar o campo bem molhado, bem pesado, ele estaria poupando o Tiquinho. Mas não foi o caso. Já foi esclarecido que não foi o caso. E aí você vê o seguinte... durante todo o preparativo da torcida, foi para ver o Botafogo jogar completo. E aí ele vai e faz essas modificações, além de botar o Tietê do lado direito. Por que ele não manteve o Tiquinho e não botou o Tietê na ponta direita e o de Plácido na lateral direita? Seria muito mais aceitável. Mas não. Ele fez uma substituição para os olhos do torcedor e para o próprio elenco inadmissível. E aí vem o detalhe. Quando o treinador fica batendo de frente com o elenco não rende. Não adianta. E foi o que aconteceu. Todo mundo admitiu que ele teve uma grande oportunidade de acertar e errou. E errou feio. E aí, a minha opinião, a demissão correta. Só que agora tem também outro detalhe. A responsabilidade está nas costas dos jogadores. Porque os jogadores corroboraram com a decisão da diretoria de demitir o técnico. Então agora eles têm aquilo que não era obrigação, entre aspas, agora é uma obrigação: ganhar jogos e trazer o título, ok? Então, logicamente que tudo tem suas consequências, correto? Quando eu digo obrigação, lógico, acontece um fato extraordinário, o título não vem, isso pode acontecer.
mas nós cremos no título, eu creio no título, e vou apoiar as decisões do Lúcio Flávio, que parece que é quem vai comandar o Botafogo juntamente com o Joel Carli. Tem tudo para dar certo porque o time está certo, já tem um sistema de jogo, já tem os jogadores fechados, conscientes das responsabilidades, e aí é só botar em prática e executar o trabalho que já tinha sido feito lá atrás com o Luiz Castro, ok? Agora eu falo para vocês, que saudade do Luiz Castro, hein? Se não tivesse ficar chamando ele de burro, mandando ele para aquele lugar, ofendendo a família dele, ele não teria ido lá para os Emirados Árabes não, para a Arábia Saudita não, ele não teria não, ele teria ficado no Botafogo. Mas infelizmente, outra coisa que eu quero falar aqui, tem muita viúva aí, hein, que não quer a SAF dando certo, tem que tomar cuidado com isso, hein. Tem muita gente que não quer que a SAF dê certo e fica insuflando torcedor. Então vamos tomar cuidado, tá? Um grande abraço, vamos seguir em frente, confiante no título. Passei um pouquinho, mas já estou terminando. Mas aí eu te peço, vai lá, se inscreve no canal, dá uma ajuda pro amigo botafoguense. Como eu falei, hoje eu já ouvi o TF, já ouvi o Brownie, já ouvi Fabiano Bandeira, já ouvi vários, ok? Mas eu tiro também as minhas conclusões e faço meu vídeo para que fique registrado. Tá tudo registrado no meu quadro Botafogo Sem Mimimi, ok? Saudações alvinegras!